Salmo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ele é curtinho, vamos ler de novo? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Amém. Preste atenção, igreja. O Salmo 16 todinho, eu quero me concentrar no versículo 11, mas é bom você ler depois em sua casa. Ele todinho é uma revelação, ele é um hino, é uma composição de Davi, é um cântico. E ele, nos seus versos, compondo, escrevendo, Davi está declarando a cada verso que tudo que ele precisa, tudo que a alma dele precisa, está em quem? Em quem você acha que está? No Senhor, em Deus. Davi, ele vai expressar isso, ele vai abrir o coração e fazer a sua declaração de amor. Davi era poeta, entre tantas outras coisas, e ele vai descrever amor, dependência, satisfação em Deus. Então ele vai escrevendo e dizendo que Deus é tudo para ele, Deus é o deleite dele, Deus é a satisfação dele, a alegria dele está em Deus, como nós lemos aqui agora. Tudo que ele precisa, tudo que ele, Davi, necessita, ele encontra em Deus. Mas o que Davi está dizendo aqui é a realidade de todo ser humano, aceitando ou não, querendo ou não, discordando ou não. Deus, ele é a fonte da vida, só nele há vida, ele é o doador da vida. Tudo que a tua alma precisa, tudo que o teu ser necessita, está em Deus. Bispo, até as coisas materiais também, porque não há nada que há na terra que não tenha sido criado por ele, ou que o homem tenha desenvolvido em cima de algo que ele criou. Nem bens, nada. Se você for pegar um objeto material, algo que você goste, que você tenha apreço, algo que tem valor para você, isso foi construído em cima de um minério, de um material químico, de algo que foi extraído de lá da natureza, foi processado, foi fabricado aquilo. Você vê hoje, o carro, por exemplo, o carro para o homem, principalmente para o homem, é um objeto de prazer até. O homem tem isso, a mulher é com a casa, o homem é mais com o carro. Amém, gente? É mais do que um transporte. O homem tem aquela coisa com o carro, deixar bonito, deixar arrumado, deixar limpo, cuida. Ele tem algo a mais com aquele bem, com aquele patrimônio que ele tem. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Só que aquela lata, aquele metal que compõe o seu carro, foi tirado lá de um minério, lá de uma rocha, lá de uma pedra, foi fundido junto com outros elementos químicos, junto com outros elementos extraídos da natureza, e chegou naquela chapa de aço que deu a forma àquele carro bonito. Igreja, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer falando tudo isso para vocês? É que tudo tem origem no Criador. Aquilo que as pessoas se gabam dizendo: o meu braço construiu, as minhas mãos foram e buscaram isso, não tem nada a ver com Deus, eu gerei tudo isso. Não gerou. Tudo tem origem no Criador, diretamente ou indiretamente. Quem entende o que eu estou dizendo? Aquele elemento que o homem e a mulher fica deslumbrado. Alguns até fazem questão de posar para os outros verem, posar para chamar atenção,
veio da mão de Deus, querido. Não se gaba, não se orgulha. Tudo veio de Deus. Tudo veio do Senhor. Então, igreja, não existe vida sem Deus, não existe sucesso com Deus, não existe alegria sem Deus, não existe satisfação plena fora de Deus. E ainda que o homem insista em dizer que não, um dia ele estará diante de Deus e ele vai ter que reconhecer isso. Está escrito: diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor. Amém? Está dando para entender até aqui direitinho? O som hoje está daquele jeito, mas vamos em frente. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos não apenas saber isso. Talvez tudo que eu falei até aqui você tem plena consciência, você sabe. Bispo, não é nenhuma novidade o que o senhor está falando, porque eu sei que tudo vem de Deus. Eu sei que tudo procede do Senhor. Eu sei que tudo que eu preciso, tudo que sacia a minha alma, tudo que me traz prazer na vida, na minha vida como filho ou filha de Deus, vem do Senhor. Mas uma coisa é a gente ter consciência, igreja. Outra coisa é a gente viver isso plenamente dia após dia, e é o que Davi fazia. É o que Davi fazia. Davi não sentia acanhamento, vergonha. Davi não ficava de maneira alguma constrangido em declarar que Deus era o seu Deus, que Ele era quem dava a vitória, que Ele era quem exaltava Davi no seu reinado. Ele confessa, ele declara, ele escreve, ele canta, ele até dança. Dançou ou não dançou? Dançou para Deus. Claro que não tem nada a ver com uma dança carnal, sensual, mas ele usou o seu corpo, a expressão do seu corpo, para louvar a Deus. Mas esse não é o assunto central aqui. Mas Davi não se acanhava, ele vivia, não era uma coisa só da mente, só da consciência, mas era algo que ele deixava fluir da vida dele. Ele fazia essas declarações. Quem estava à sua volta percebia que Davi era um homem satisfeito em Deus, que Davi era um homem feliz por causa de Deus. E é assim que eu e você temos que viver, ao ponto de não nos esconder, de não nos acanhar e declarar, se preciso for: a minha satisfação é Deus, a minha alegria é Deus, eu sou completo em Deus, e se não for Deus na minha vida, eu simplesmente não existo. É dessa forma que a gente tem que viver. Davi falava para quem estava à sua volta, Davi falava para Deus, Davi escrevia, Davi cantava, toda a sua vida exalava a sua adoração, a sua dependência de Deus. E agora aqui no versículo que nós lemos, o versículo 11, vamos lá, vamos atentar para o versículo, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. O que Davi quer dizer com isso? O Senhor vai me guiar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me mostrar o caminho certo, a decisão certa, a companhia certa. O Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me orientar para que eu ande por caminhos que levam à vida. Porque tem caminhos que dão para a morte, está escrito isso. Há caminhos que dão para a morte. E Davi está dizendo: tu, o Senhor, não é porque eu sou esperto, não é porque eu sou rei, não é porque eu tenho autoridade, não, esquece isso. Tu, o Senhor, vai me mostrar, o Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me conduzir para os caminhos que dão para a vida. Lembra do Salmo 23? Guia-me pelas veredas da justiça. Amém, igreja? Amém. Guia-me pelas veredas da justiça. Então Davi está dizendo: se eu ouço o Senhor, se eu busco o Senhor, se eu faço do Senhor o meu guia, então os caminhos que eu trilhar vão dar para a vida. E é fato que tem caminhos que dão para a morte. Todo caminho, igreja, toda escolha, toda companhia, toda vez que você for para um lado que te distancia de Deus, vai te levar para a morte, vai te levar para a ruína. E quando eu digo morte, não é a morte física, isso aí é consequência.
Mas a vida vai definhando, a vida vai morrendo, a alegria vai se secando, a esperança vai diminuindo, se apagando, ou seja, pouco a pouco a gente vai morrendo. Se tomarmos um caminho que não é o caminho de Deus. Eu às vezes dirigindo, tem um negócio chamado GPS, aquilo ali às vezes ajuda, muitas vezes ajuda, mas tem hora que te mete em cada roubada esse tal de GPS, e eu já por causa de GPS dirigindo, já me perdi. A minha esposa sabe, quer ver eu ficar irritado é quando eu erro o caminho, eu fico brabo, eu fico doido, porque para você achar depois e dar a volta, e anda para você achar um retorno numa pista. Você quer ver você ficar doido em São Paulo, você errar uma entrada, para você achar outra, para você achar um retorno na Marginal, em via expressa, para você achar a possibilidade de voltar para a rota, você vai andar. Normalmente é assim. E quando eu erro o caminho, se eu não procurar logo me situar e voltar, mais longe eu vou ficar do meu destino, mais longe eu vou indo do ponto de chegada, de onde eu quero chegar. Quem está entendendo direitinho? Eu quero chegar aqui, mas eu errei o acesso, então eu vou dar uma volta, e às vezes o GPS não ajuda, ele recalcula a rota e te manda para mais longe ainda, te manda num beco, te manda numa rua sem saída, te manda numa contramão, ele não está atualizado, não avisa que é contramão, e você vai a contramão, aí você vai buscar uma outra saída, e quando você vai ver, o seu destino está ficando cada vez mais longe. O que eu quero dizer com isso, igreja? Tem caminhos que nos afastam de Deus e nos levam cada vez para mais longe de Deus. Vocês estão aqui? Dá um glória a Deus então. Fala para o seu irmão, não cochila não. Vamos continuar. Então tem caminhos, tem conselhos, tem convites. Vamos ali. Tem nada não. Tem problema nenhum, só uma vez. Cola comigo. Tá comigo, tá com Deus. Quem já ouviu isso? Vai cabeção. Vai, tá comigo, tá com Deus. E a pessoa vai atrás. E ela vai seguindo caminhos que vão afastando ela de Deus. Mas olha a declaração de Davi: tu me farás ver, em outras palavras, tu me mostrarás os caminhos da vida. Então, se tem alguém que vai te mostrar caminhos que levam para a vida, se tem alguém que vai te levar para a vereda, que vai conduzir você para ter vida, literalmente vida, é Deus. E às vezes você pode até não entender, mas bispo, Deus está usando um caminho que não sei não, está esquisito isso aqui. Deus está me levando por um caminho onde eu estou pisando em pedras, tem até espinho, está doloroso, está difícil, dá a impressão até que Ele me deixou, que Ele me abandonou. Fique tranquilo, fique tranquilo. Deus te leva para caminhos de vida, ainda que aos teus olhos pareça que não seja um bom caminho, ainda que aos teus olhos pareça que Deus soltou da sua mão e você agora está andando errante, a esmo. Não, de maneira alguma. Aos seus, esse versículo se cumpre. Ele faz ver o caminho da vida, Ele aponta, Ele mostra, Ele dirige pelo caminho da vida. Amém, igreja? Amém. E diz mais, o que eu queria mais falar com você é sobre essa sequência. Olha a frase seguinte: na tua presença há plenitude de alegria. Mais uma afirmação de Davi. Davi está dizendo: alegria plena somente na tua presença. A palavra alegria, igreja, e a palavra felicidade, elas se confundem muitas vezes. Eu também não quero me aprofundar nisso agora por causa do horário.
E eu quero dizer que na vida do cristão, alegria não é uma questão de circunstância, não é uma questão do momento, não é uma coisa pontual, aconteceu ali e deixou ele alegre. Na vida do cristão, a alegria, porque ela é interna, porque ela emana de dentro, até em momentos de dor, o cristão consegue se alegrar. E por que consegue? Porque a alegria dele, a fonte da sua alegria é a presença de Deus. A fonte da sua alegria, de onde vem a sua alegria, é da presença de Deus. E é isso que ele vem dizer: na tua presença há plenitude de alegria. O que é plenitude? É aquilo que é pleno. E o que é aquilo que é pleno? É aquilo que é completo, total. Então ele está dizendo alegria completa, alegria total, alegria no seu sentido inteiro, integral, está na presença do Senhor, não está em outro lugar. É em Deus que você vai achar, é em Deus que você vai encontrar. Muita gente não entende a alegria que você tem, que eu tenho. Muita gente não entende porque é que a gente consegue, às vezes vivendo num cenário conturbado, às vezes vivendo com pessoas ameaçando, intimidando, querendo puxar o tapete, querendo fazer que você tropece, às vezes num ambiente hostil, trabalho, família, ministério. Mesmo assim, você não perde o brilho, você não perde o sorriso, você não perde a esperança. Você é uma pessoa que contagia as outras, porque você carrega dentro de si o que? A presença de Deus. É daí que vem essa alegria. Está dando para entender direitinho, igreja? O mundo não entende, as pessoas não entendem. Tem pessoas que, se estivessem na sua pele, talvez elas até pensam isso. Talvez até disseram para algum de vocês: eu não sei como é que você consegue, com tudo que você está passando, com tudo que você está vivendo, ter esse brilho, ter esse sorriso, ter essa fé que você tem. Tudo isso vem da presença do Senhor. Diga glória a Deus. Plenitude de alegria. Não está uma parte, não é parcial. Essa alegria não está uma parte na presença de Deus e outra parte numa dose de bebida. Essa alegria plena não está uma parte em Deus e outra parte nos espíritos, nas entidades. Essa alegria não está uma parte em Deus e outra parte no carnaval, na noitada, na balada, no forró. Falar uma linguagem mais regional, no piseiro. Não está em nada disso. A alegria plena, total e completa está na presença de Deus. É lá que mora, é lá que habita, é lá que está a alegria para a sua alma. Então não adianta procurar, não adianta sair tateando, não adianta sair buscando, não adianta sair pensando em encontrar. Igreja, tem um ditado que diz, e é verdade, você já deve ter ouvido até pregadores falar: o diabo é o maior macaco de imitação que existe. Tudo que ele faz é imitar. Ele não tem nada para dar para as pessoas. O diabo é despojado de tudo, só tem uma coisa que é patenteado, é dele, marca registrada: a mentira. Porque o resto ele não tem nada. Então, como ele não tem nada para dar para você, preste atenção nisso, ele não tem nada que ele possa tirar dele, da presença dele te dar. Então ele vai lá nas coisas e dá uma maquiada. Você já viu uma joia que é bijuteria, mas é banhada a ouro? Já viu? É só um banho, é só uma coisinha ali por fora, mas não tem nada de ouro ali. É só um folhado. E isso ainda é muito, ainda para fazer comparação com o diabo. Então ele não tem nada que emana dele, que ele possa tirar dele e dar para a pessoa. Então ele vai nas coisas
e dá lá uma açucarada, dá lá uma pincelada. Ele vai e diz que aquilo é bom, que a pessoa pode e deve provar. Lembra de Eva no jardim? Pode comer, apesar que aquele fruto foi criado por Deus. Mas ele engana, ele diz: pode, porque isso aí vai te abrir os olhos e você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, para você ser como Deus, para você se parecer com Deus, você não precisa da presença dele, você só precisa tocar em alguma coisa, você só precisa experimentar alguma coisa, e você vai ter tudo que você precisa, e você vai ser semelhante a Deus, parecido com Deus. Mentira! E aí as pessoas vão atrás disso, e ele diz: prova disso. Ô jovenzinho, jovenzinha, experimenta isso aqui. Vamos lá. Ao Satanás falando na boca de alguém: só uma vez, é só uma vez, prova, é bom, vai te dar um barato, vai te deixar. E aí as pessoas vão acreditando que aquilo vai fazê-la feliz. E tem muita gente aqui que é prova de quão sofrido, quão amargo foi a sua vida quando foi atrás dessas coisas. Tem muita gente, inclusive aqui, que é prova da amargura que vive na família, porque alguém da família decidiu experimentar, decidiu ir atrás, e agora vê o familiar sofrer e faz sofrer a si também. É uma ilusão, igreja. É uma baita de uma ilusão. Olhe para mim, por favor. Tua alegria, e não é qualquer alegria, alegria plena, está na presença de Deus. Pronto. Bispo, se eu pôr o pezinho lá fora, é só essa semaninha aí que está chegando só. Se eu der uma escapadinha, depois eu volto para a presença de Deus. Quer pagar para ver? Faz isso. É só uma noite, eu só vou pular um pouquinho. Faça isso não, porque você pode depois pular a eternidade, pular daqui, pular dali, pular de lá. Ai, está queimando, ai. E é choro e ranger de dentes. Então não pula agora não, para você não ficar pulando depois a eternidade. E o fogo não se apaga. Então cuidado. Posso falar, igreja? Casados, Deus mostrou o caminho. A gente acabou de falar do caminho da vida. Você que é casado, a tua satisfação está na tua esposa e no teu marido. Esse é o caminho da vida que Ele deixou para que você seja feliz. Não é pulando cerca, não é sassaricando aqui e ali. Caminho da vida, Ele vai mostrar o caminho da vida. Ele deixou isso estabelecido. O caminho da vida para o homem e para a mulher ser felizes, sentimentalmente, sexualmente. Que caminho é esse? Que caminho de vida é esse? Chama-se casamento. Eu disse que tem caminhos que dão para a morte, não disse? Um deles chama-se adultério. Entra por ele e você vai se dar de cara com a morte. Então não existe. Deus aponta o caminho, a satisfação plena está nele, na presença dele, em fazer aquilo que ele ensinou e determinou. Os solteiros: vou aproveitar a vida, eu vou experimentar, eu vou curtir, eu vou para a balada, eu vou. Meu irmão e minha irmã, ilusão. É uma baita de uma ilusão. A juventude, essa fase da vida, faz as pessoas pensarem que elas são indestrutíveis, inabaláveis e que nada derruba ela. Faz as pessoas pensarem que ela é poderosa, ele é valente, ela é valente. Há uma força, há uma capacidade, e não há, não existe.
A Bíblia diz: apartai-vos da aparência do mal, desviem-se da aparência do mal. Você jovem, você solteiro, não espere o mal se materializar na sua frente. Quando ele der sinais, fuja, corra, sai desse terreno, sai desse lugar escorregadio. Você vai dar com a cara no chão, você vai se arrebentar. Deus, ele vai te mostrar o caminho de vida, e a alegria que você está buscando, você vai encontrar na presença dele. Eu vou encerrar com essa última parte do versículo que diz assim: à tua direita há delícias perpetuamente. O que quer dizer delícias? Prazeres, prazer da alma, satisfação da alma, o deleite da alma, realização. Perpetuamente quer dizer eternamente, para sempre. E onde é que está? Davi está dizendo: à tua direita. Lembra do que está escrito em Mateus 25? Jesus dizendo assim: à direita ficarão as ovelhas, à esquerda ficarão os cabritos. Os da direita ele vai dizer: vinde para o gozo do teu Senhor. Deixa eu ver direitinho como é que está escrito aqui para mim ler para você. Não precisa abrir não, vou te falar onde está. Mateus 25. Deixa eu ver o versículo aqui. Me ajuda aí, Nádia. Mateus 25. Aqui. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. É por isso então que Davi está fazendo essa afirmação: à tua direita, neste lugar que o Senhor preparou, à tua direita, este lugar onde ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vem para cá, vem para a minha direita, vem para o gozo do teu Senhor, vem desfrutar daquilo que está preparado, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, nem na terra, nem no baile, nem no carnaval, nem em lugar nenhum você achou, mas desde a fundação do mundo está preparado, reservado e aguardando por você. Diga glória a Deus. Na presença de Deus. Cuidado com o que a sociedade coloca na sua mente. Cuidado com o que a mídia trabalha massivamente para convencer você. Cuidado. Há uma manobra, há um empenho, há um esforço tão grande de principados trabalhando na cultura, trabalhando na arte, coisas que deveriam glorificar a Deus, a arte, a cultura, mas ali está a pata de Satanás, tentando cativar mentes, tentando iludir pessoas, de que há prazeres sim fora de Deus e que Deus é coisa ultrapassada, evangelho é coisa de gente quadrada, ridícula, e que você deve seguir um outro caminho, você deve ter uma outra mentalidade, você deve pensar diferente, que esse negócio aí de cristão, família, o termo pai e mãe, que vinha sendo comentado, agora já não é mais só comentário, já está a ponto de aprovarem. O termo pai e mãe vai sair dos documentos de RG, ou seja, a desconstrução da família. Pai e mãe, essa família criada por Deus, esse modelo que eles chamam de patriarcal e retrógrado, eles usam o termo patriarcal no pejorativo, mas é esse modelo: pai, mãe, sua prole, seus filhos. Esse modelo judaico-cristão, eles também falam isso no pejorativo, desmerecendo o judaico-cristão ultrapassado. Eles querem acabar com isso.
Acabar com isso. A linguagem neutra foi aprovada. A desconstrução daquilo que Deus criou, do caminho que dá para a vida, estão apontando um atalho que leva para a morte. Jovem, não se iluda, não se engane, não é quadrado, não é antiquado, não é ridículo você ser como Davi e dizer: o Senhor me mostra o caminho, na tua presença há alegria e é aí que eu quero estar. Amém, igreja? Você idoso, você idosa, a mesma coisa. Diga, declare, não seja uma coisa que não seja só uma coisa da mente, da consciência, mas que você transborde isso. No Senhor, na tua presença está a minha alegria. E não tem governo, e não tem sociedade, e não tem mídia, e não tem raio que eu parta que mude isso. Ele é tudo para mim, Ele é a minha fonte, Ele é a minha inspiração, Ele é a minha alegria, Ele é o meu deleite, Ele é o meu prazer, Ele é tudo para mim, eu sem Ele não sou nada. Que essa seja uma declaração, que isso transborde de você. Na presença do Senhor está tudo que a tua alma precisa. Quem entendeu a palavra? Nós vamos participar da Santa Ceia agora.